Oi! Hoje resenha do conto A Quinta História, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea A Legião Estrangeira, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Essa história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato e também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra, embora uma seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Assim começa a quinta história, escrita por Clarice Lispector, que conta a história desta mulher protagonista que a gente não fica sabendo o nome e que tem um grande dilema à sua frente todas as noites, que é dar de cara com uma barata, ou melhor, mais de uma barata ali no seu apartamento, casa. Não está definido exatamente o que é lá, mas não importa, e sim esse grande desafio dela, que é enfrentar esses bichos nojentos, por assim dizer. Mas você também pode pensar, puxa, é só isso a história? E também outra coisa, mais importante ainda, peraí, eu já conheço esse enredo, não é daquele livro famoso dela? Não é não. Isso aqui é um conto que também temos esses bichinhos muito simpáticos, as baratas. Mas claro que vai resultar desse encontro da dona de casa com as suas baratas noturnas, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, é óbvio, né? Para falar aqui sobre esse conto, a gente precisa lembrar, claro, daquele grande romance da autora, A Paixão segundo GH, onde sim havia também uma barata, um embate entre dona de casa e um animalzinho doméstico. Sim, não há como evitar essa comparação. Aliás, coisa importante, né? Talvez uma grande diferença entre essas duas histórias, o conto e o romance aqui, é o momento onde se passa este embate entre as duas personalidades, a mulher e o bichinho. Sim, no conto, ou melhor, no romance aqui, esse encontro acontece durante o dia. E trata-se, portanto, de um recomeço para essa protagonista aqui. Mas, no caso aqui do conto, tudo acontece à noite. E a gente pode dizer que, na verdade, aqui se trata de uma coisa de repetição, onde o protagonista não consegue fugir da sua situação. Tanto que, se vocês repararam, obviamente, né, no texto que eu li, há a citação a 1001 noites. Ou seja, a Sherazade, que para não morrer, precisava contar uma nova história toda noite. E deixar aquele ganchinho, né? O que vai acontecer? Noite seguinte eu conto, basta você me deixar viva. E claro, a personagem aqui do conto meio que vai por aí. Mas antes de continuar, deixa eu dizer algo, né? Como eu já fiz a leitura aqui desse romance da Clarice Lispector, deixo o link aqui em cima para você poder conferir tudo que eu disse a respeito dessa história complicada, difícil, como todos os romances da autora. Eu já comentei muitas vezes aqui nas resenhas dos contos das coletâneas. Eu prefiro as histórias curtas da Clarice, muito mais do que seus romances que, embora eu só tenha lido 2 até agora, eu acho que muitos deles têm a mesma batida. Nos contos, nas histórias curtas, ela consegue ser um pouco mais flexível, isso me agrada mais. E outra curiosidade para fechar a relação entre uma coisa e outra é que tanto o romance quanto esse conto foram publicados em 1964. Mas aí eu não sei dizer qual que veio primeiro, se foi o conto ou o romance. E se, por exemplo, se foi o conto a primeira coisa a ser escrita, se foi uma talvez sensação do que ela tinha a dizer a respeito desse embate realmente de uma mulher com uma barata. Provavelmente acho que foi isso, porque acho que depois dela ter escrito um romance tão cheio de detalhes, envolvendo tanto este bichinho, não daria para ela depois, tive uma outra ideia a respeito de baratas, deixa eu escrever também. Me parece mais que veio primeiro o conto e depois o romance, algo muito mais complicado e denso. Mas claro, não quer dizer que também essa história curta aqui seja desprovida de algum mérito. Não, na verdade, até parece que é uma história banal, justamente por causa da repetição. Essa coisa da quinta história, como vocês viram, as 3 primeiras são nominadas e as outras 2 não. E há aquele indício que talvez as 2 últimas sejam fictícias, não sejam verdadeiras, ou seja, não aconteceu de verdade. Isso é bem curioso da gente perceber no texto, o que quer dizer que talvez as 2 outras não sejam verdadeiras.
Dá pra gente ficar viajando na maionese durante muito tempo aqui em cima desse pequeno conto. E propositalmente, como eu já disse, faz referência às histórias de Mil e Uma Noites, da Sherazade, e também, claro, faz referência à situação da mulher o tempo todo. Como sempre, há uma grande epifania, obviamente, né, quando a mulher começa a tratar de despachar as baratas. Primeiro, ela tem o momento de perceber que as baratas existem, e depois, quando ela recebe um conselho de como exterminá-las, aí sim vem a epifania, ela percebe através da barata que talvez ela esteja se autoconhecendo. Como sempre, claro, em todas as histórias da Clarice, a relação da mulher se autoconhecendo e se emancipando de qualquer coisa, não só dos homens, como muita gente pensa. Na verdade, ela está se emancipando como um ser humano, claro e concreto. E por isso que esse conto aqui, mesmo sendo algo trivial aparentemente, não é uma das melhores coisas que a Clarice Lispector com certeza escreveu. E diante disso, será que eu posso dizer que esse conto pode até ser superior ao romance A Paixão Segundo GH? Não, talvez aí seja exagero, porque com certeza lá no romance, como ele é muito mais denso, mais complicado, ela trata de muitos outros assuntos. Se bem que a gente não pode esquecer que a Clarice Lispector ele é cíclica quando ela está desenvolvendo um tema. Ela faz todo um arco a respeito, por exemplo, da barata, por exemplo, se ela tem asas, ou a cor da barata, ela faz o arco completo a respeito dessas duas características, ou de uma pelo menos. Depois ela faz um novo arco para pegar uma segunda, terceira, quarta, quinta, infinitas características a respeito daquele tema. O tempo todo ela está fazendo isso. Aqui, como tem a repetição também no conto, será que a gente pode dizer que é a mesma coisa? Não, aqui é muito mais simplificado, muito mais fácil de entender. No romance é uma coisa bem cascuda, é uma barata cascuda mesmo, histórias dos romances da Clarice Lispector, com certeza. De qualquer forma, esse conto aqui, essa história curta, é bem divertida de ser lido. Esse certo nojo que ela vai sentindo da barata, depois quase percebendo que talvez a barata seja ela própria, é sempre interessante de ser percebido. Por isso está na hora de fazer uma avaliação aqui do conto. Então, para a quinta história, escrita por Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. É bom o texto. E claro, sempre que eu toco com uma história deliciosa da Clarice Lispector, eu gosto de recomendar a leitura dos seus livros, tanto o romance A Paixão Segundo GH, quanto este calhamaço de coletânea de livros de coletânea da Clarice Lispector, intitulada Todos os Contos Clarice Lispector. Vou deixar o link dos 2 livros aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir e também ajudar o canal por tabela, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E claro, lembrando, né? Amanhã, terça-feira, já temos aquela história leve da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor. Sim, eu preciso sempre variar o gênero e a densidade das histórias aqui no projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2019 dentro aqui do projeto. E tchau!